Fala, torcida tricolor! Aqui quem fala é o Wallace e hoje a gente inicia o primeiro episódio aí da Flucast. Esse primeiro podcast que a gente vai trazer algumas notícias do Fluminense essa semana. Posteriormente a gente vai trazer alguns debates, algumas análises, trazendo alguns convidados. Mas hoje apenas trazendo algumas notícias. A começar pelo Michel Araújo, que deve chegar nesta quinta-feira para assinar contrato com o Fluminense. O meio atacante que se destacou no Racing, apesar do time ter sido rebaixado, parece uma boa aposta. Primeiro que ele parece ter um estilo de jogo parecido com o do Everton Ribeiro do Flamengo, apesar de ser mais ágil. Não tem essa questão da explosão como tem, por exemplo, o Fernando Pacheco, né, o Mbappé, mas é um jogador que dribla muito, cria muito espaço. É como se fosse uma mistura ali de Wellington Ney de 2012 com Everton Ribeiro. Mas é um garoto novo ainda, a questão física pode ser que pese muito, a questão tática, disciplina tática pode ser que pese muito, então a torcida tem que ter bastante paciência. Mas parece ser um ótimo jogador. Um dado curioso, por exemplo, é que ele foi o jogador que mais recebeu falta no Campeonato Uruguaio de 2019, ou seja, foi o jogador que mais sofreu falta no Campeonato Uruguaio. Então quer dizer que o cara realmente, para tirar a bola do pé dele, é bem chata. Outra questão aí de contratação é que, de acordo com o portal da Vavel, o Mário Bittencourt disse que podem chegar ainda de 2 a 3 reforços. Provavelmente isso incluindo o Michel Araújo. Então pode ser que venham mais dois. No caso seria um meia, que viria do mercado sul-americano, e o outro pode ser que seja um centroavante, que pode ser o Fred, pode ser um outro, ou pode ser até um zagueiro, né? Em falar em zagueiro, na segunda-feira o zagueiro Frazan, sofreu um probleminha no treino e foi constatado que foi um rompimento total do ligamento do joelho do jogador. Isso vai fazer com que ele fique de 6 a 8 meses fora dos gramados. Ou seja, sem Digão, por enquanto, porque não conseguiu rescindir ainda com o Cruzeiro, e sem Frazan por conta dessa contusão, o Fluminense tem por elenco Matheus Ferraz, Nino, que está na seleção olímpica, o Luan, que é o jogador da base, e o Lucas Claro. 4 jogadores. E o Luan, no caso, teria que subir, né? Consequentemente, o Fluminense vai ter que ir atrás de 1 ou 2 zagueiros. No caso, vindo o Digão, que está acertando as suas questões lá no Cruzeiro. O Cruzeiro ainda deve uma quantia para ele. E podendo vir um outro zagueiro aí, quem sabe aproveita essa onda de sul-americano aí e não traz um sul-americano também, né? Outra notícia envolvendo a contratações, mas dessa vez não a favor do Fluminense, não exatamente a favor, mas seria a venda do Marcos Paulo. O Fluminense recebeu 2 propostas recentemente. Uma do RB Bragantino, que girava em torno de 8 milhões de euros, e a outra agora do Barcelona, que ofereceu 5 milhões de euros. As duas, obviamente, recusadas pelo Fluminense, quando o Barcelona chegaria a mais ou menos 23 milhões de reais, mas o Fluminense acha muito pouco. Eu também creio que é muito pouco, né? Muito abaixo, inclusive, do que o Fluminense vendeu Pedro, Gerson, enfim. Um jogador com potencial muito grande e que vale muito mais. O Fluminense pode, tem, no mínimo, conseguir uns 40 milhões de reais nele. No mínimo, bem no mínimo mesmo. O certo seria o Fluminense botar esse valor lá em cima. Você pegar, por exemplo, o Flamengo, que vendeu o Reinier por mais de 100 milhões ao Real Madrid. Um jogador que está bem abaixo, tecnicamente, do Marcos Paulo. Então dá para o Fluminense lucrar bastante em cima dele aí. Mas de qualquer forma, o Mário Bittencourt deixou claro que ele só deve ser vendido lá para o meio do ano. Apesar que o jogador só tem contrato até 2021, até o final de 2021. Então o Fluminense tem que ficar atento e vender bem, para não acabar perdendo de graça. Enfim, o que vocês acham, tricolor, das notícias? Marcos Paulo sai agora, não sai, tem que botar algum valor um pouco mais para cima, tem que buscar um zagueiro sul-americano, o ataque tá ficando bom? Comentem aí embaixo aí na caixa de comentários. E por último, a notícia é de Fred. O atacante ainda tem algumas questões com o Cruzeiro, mas pelo andar da carruagem, realmente ele não deve ficar no Cruzeiro. O diretor do Cruzeiro disse que a situação do Fred no clube é bem complicada, que apesar do Cruzeiro tentar mantê-lo,
ter vontade de mantê-lo no clube, né, é bem complicado, porque primeiro que o Cruzeiro tem uma dívida com o jogador enorme. São 24 meses de salário de direitos de imagem atrasados, são 4 meses de salários atrasados, tem uma questão da rescisão com o Atlético Mineiro que gira em torno de 10 milhões de reais. Pegando todas essas somas e ainda, digamos que somando o salário atual do Fred até o final do contrato dele com o Cruzeiro e pegando os juros que poderia ser essas dívidas aí, a dívida do Cruzeiro podia chegar com o Fred a 40 milhões, passar de 30 milhões a 40 milhões, então é um absurdo. E o Fred já fez uma contraproposta para o Cruzeiro fez uma proposta para renovar, mas ainda assim fica muito aquém do que o Cruzeiro pode pagar. Então o Fred, se eu não me engano, deve ganhar com direito de imagem e tudo mais, cerca de 1 milhão de reais no Cruzeiro. Provavelmente ele pediu algo em torno de 600 mil reais a 700 mil reais para continuar jogando no Cruzeiro ali na Série B. O Cruzeiro provavelmente só pode pagar cerca de até 300 mil reais, no máximo estourando para o Fred. Isso porque ainda vai ter que pagar o Fábio, que com certeza vai ficar, vai pagar o Léo, que vai ficar, o Edilson já vai baixar o salário para ficar, então é bem provável que o Fred fique no Cruzeiro. Eu diria que está 90% fora, só falta acertar como o Cruzeiro vai pagar a dívida do Fred, né? Porque o jogador não quer entrar na justiça, porque quer sair na porta da frente, e o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar agora, então vão ter que entrar no acordo, e aí ele rescinde amigavelmente, o Cruzeiro vai pagando a dívida com ele, e aí o Mário Bittencourt já deixou claro que no momento que ele rescindir com o Cruzeiro, ele vai abrir conversas com o Fred. Dizem que informalmente já houve conversas entre Fred e Mário Bittencourt, também dizem que o Mário teve uma reunião com o Francis Melo, e que parece que está tudo encaminhado para ele voltar ao Fluminense. Ele não viria com aquele salário de milhões de reais, né, de 1 milhão de reais, seria algo em torno de provavelmente 400 mil, 450, no máximo 500, com bônus, enfim, bônus de produtividade, com um contrato de 1 ano, provavelmente podendo se estender a 2, dependendo do que o Fluminense fizer nesse ano, né? Porque acredito eu, se o Fluminense for campeão da Sul-Americana, com certeza vai querer manter o Fred para disputar o Mundial em 2021. Então vamos acompanhar essa novela. Creio eu que vai demorar um pouco ainda, talvez lá para fevereiro isso se resolva, o que de certa forma é até bom, porque o Fluminense acaba economizando um mês de salário para ele, né? Mas eu creio que o destino do Fred realmente é o Fluminense. Bom, por hoje é só, vamos atualizando as notícias do mercado, depois vamos falar um pouco mais sobre esse plantel do Fluminense para 2020, ver os reforços, analisar um pouco, posição por posição. Vou trazer alguns convidados aí, tô querendo, já até conversei com o Cadu do Dia a Dia Flu, para trazê-lo, pra gente conversar um pouco, fazer aqui esse podcast juntos. E no que puder atualizar, nós vamos trazendo ao longo do dia. Valeu, tricolores, tamo juntos!